Vamos abrir a nossa Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos. Fugiu. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28. Atos está no Novo Testamento, a seguir aos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, e a seguir vem o livro dos Atos dos Apóstolos. E para quem não sabe, o livro dos Atos dos Apóstolos é o único livro da Bíblia que começa, tem um início, mas não tem fim. Porquê? Porque nós, como igreja, estamos também ainda hoje a escrever o livro dos Atos dos Apóstolos, não é? Então, no capítulo 20, no verso 28, vamos ler apenas o verso 28, Atos 20, 28, eu queria te convidar a abrires e a leres comigo este texto. Atos 20, 28. Já todos abriram? Amém? Amém. É importante, irmãos, abrir a palavra do Senhor. Se não trouxeste Bíblia, procura no teu telemóvel, poderes encontrar o texto. Embora é sempre preferível trazer a Bíblia em papel, para nós podermos sublinhar, podermos, não é? Sabem que às vezes há textos que nós não conseguimos encontrar e quando temos a nossa Bíblia em papel, nós nos recordamos do lugar onde eles estão. Então é importante termos essa prática. É muito importante. Atos 20, 28. Diz assim. Irmãos, deixem-vos dizer uma coisa. Este versículo que eu vou ler agora é para mim. É para mim, eu já vou explicar porquê. Ok? Vamos ver. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, ou pastores, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Irmãos, porquê que eu disse que este texto é para mim? Porque Ele está a falar aqui para os pastores. Ele está a dizer o seguinte: cuidar de vós e de todo o rebanho de Deus. É uma exortação para mim e para os pastores que aqui estão. Deus, Ele está a dizer assim, olha, cuida de ti primeiro. E depois, cuida do rebanho de Deus. E Ele diz mais, Ele diz o seguinte, olha ali, olha o peso que Deus coloca no cuidado do rebanho dEle. Vê o que diz, olha. Diz assim, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Mas agora vê a parte final. A qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Irmãos, nós fomos comprados por um alto preço. Nós, como rebanho de Deus, nós, como igreja do Senhor, nós fomos comprados. Tu foste comprado. Houve um preço que foi pago por ti e por mim. Por isso é que Deus diz assim aos pastores, cuidai de vós, mas cuidai desse rebanho, porque ele é precioso aos olhos de Deus, porque ele pagou um preço muito alto, um preço que nós não conseguimos sequer imaginar, entender. Então, irmãos, hoje eu quero falar sobre consagração, eu quero te pedir, consagra-te a Deus, porque a nossa consagração a Deus está baseada no facto de tu e eu temos sido comprados por Deus. Tu foste comprado, irmão. Tu já não és mais teu. A salvação ou a conversão é a decisão de eu reconhecer o preço que Ele pagou e aceitar esse preço como suficiente para que eu hoje seja dele e ele meu. Quando alguém aceita Jesus, esse alguém está a fazer o quê? Está a aceitar o preço que foi pago. Está a dizer, eu reconheço e aceito o preço que tu pagaste por mim. Então, a partir de hoje, eu aceito-te, recebo-te como meu Salvador, mas como o Senhor da minha vida, como o dono da minha vida, porque eu fui comprado, tu me compraste. 1 Coríntios 6, abre aí a tua Bíblia, 1 Coríntios 6, 20. Olha o que é que diz aqui, um pouco mais à frente, a seguir a Romanos, vem Coríntios. Coríntios 6, 1 Coríntios 6, 20. Diz assim a palavra do Senhor. Porque fostes comprados por um alto preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Há alguma outra tradução deste texto? Alguém tem outra tradução deste texto?
Fostes comprados por alto preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Alguém tem outra tradução? É tudo assim igual? É? O irmão Sebastião é diferente. Diga lá, irmão Sebastião. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus nos vossos corpos e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Também tem assim também. Irmãos, esta tradução é mais fiel ao original grego. Diz assim: porque fostes comprados por bom preço, por isso glorificai a Deus nos vossos corpos, ou com os vossos corpos, e com o vosso espírito. E diz mais, o que é que diz mais a seguir? Os quais pertencem a Deus. Porquê que pertencem a Deus? Porque Ele vos comprou por um alto preço. Ele vos comprou por bom preço. Irmãos, a vida cristã é reconhecer que eu já não pertenço mais a mim mesmo. A vida cristã é reconhecer que eu pertenço a Jesus, que eu tenho um dono. E que esse dono, Ele não só me comprou, ou melhor, Ele não só me criou, Ele é o meu Criador, Ele é o meu Salvador, mas Ele é o meu Senhor. E por isso, irmãos, eu quero te dizer uma coisa: a base da consagração cristã é esta, é entender que eu sou dele, que Ele me comprou. E há muita gente hoje na igreja, irmãos, eu às vezes digo isto, porque isto é muito importante o que eu vou dizer. Na igreja hoje do Senhor Jesus, eu não estou a falar só da embaixada cristã, estou a falar de todas as igrejas hoje, da cristandade. Há muitas pessoas que estão na igreja e que não são convertidos, são convencidos. Eles não nasceram de novo, eles ainda não entenderam o preço que Jesus pagou por eles. Porque eles continuam a viver a vida deles da mesma forma. Então a esses nós não chamamos de convertidos, porque eles não passaram a ser outra coisa. Eles não se converteram. A palavra conversão vem da palavra metamorfoses, do grego, que significa deixar de ser aquilo que és e passas a ser outra coisa. Tu nasceste de novo, mas há muita gente que está convencido que nasceu de novo, está convencido que já é salvo, está convencido de que Jesus é o Senhor da sua vida, mas ainda não nasceram de novo. Porque ainda não se entregaram totalmente ao Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz assim: creres em Deus, faz o bem. Fazes bem crer em Deus. Mas deixa-me dizer que até os demónios creem em Deus e estremecem. Crer em Deus não salva ninguém. Pastor, não diga isso. Nós somos uma igreja evangélica. A fé pela salvação. A salvação vem pela fé. Amém? A salvação é pela fé. Claro que sim. Mas, olha, os demónios creem. Creem ou não creem? Mas não são salvos. Há muita gente que diz: eu tenho a minha fé. Mas a vida dele já é consagrada a Deus. Quem é o Senhor da sua vida? É Deus ou és tu próprio? Irmãos, isto é muito importante. Porque a pessoa diz: eu sou salvo porque eu creio em Deus. Não. Tu és salvo porque tu recebeste o preço, tu entendeste o preço e tu te entregaste àquele preço que Ele pagou por ti. E tu fizeste o quê? Senhor da tua vida. Senhor da tua vida. O que é ser Senhor? É dono, é proprietário. 1 Pedro, olha, abre lá a tua Bíblia em 1 de Pedro 2, 9. 1 de Pedro, no final da Bíblia. 1 de Pedro 2, olha o que é que diz. 1 de Pedro 2, 9. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tu és propriedade de Deus, propriedade exclusiva. Há uma outra tradução que diz povo adquirido. Tu foste adquirido pelo quê? Pelo preço. Pelo preço. Pelo preço. E qual foi o preço? Foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Esse foi o preço. Quando Ele morreu na cruz, quando Ele derramou o seu sangue, esse foi o preço que Ele pagou para que tu e eu fôssemos dele, vivêssemos para Ele. Estás-me a entender, meu querido? Vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Irmão, tu estavas em trevas, tu vivias segundo o curso deste mundo, tu vivias segundo a influência e debaixo da influência do príncipe das potestades do ar, do espírito dos filhos que opera nos filhos da desobediência, do espírito que nós vemos na Bíblia que se chama Satanás, o diabo. E esse espírito, ele dominava e ele domina até hoje os filhos que estão debaixo da desobediência, que não estão a viver para Deus. Então, irmãos, hoje a Bíblia diz que tu foste transportado das trevas para a luz. Porquê? Porque Ele te comprou. Porque Ele pagou esse preço. O amor dEle nos constrange, o amor dEle nos comprou. A minha decisão hoje em viver para Ele é consequência do amor que Ele teve por mim, ao morrer por mim, ao me comprar, ao tomar o meu lugar de condenação, ao se ter feito pecado para que nele eu fosse feito a justiça de Deus. Segundo aos Coríntios 5:20 diz, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado para que nele, nós pecadores, fôssemos feitos justiça de Deus. Tu hoje és justiça de Deus se tu aceitaste o preço e se tu te entregaste àquele que te comprou por um alto preço. Amém, irmãos? Então, qual é a base da consagração cristã? Qual é a base da consagração a Deus? Qual é a base da santidade? Qual é a base de viver para Ele? Qual é a base de desenvolver um ministério? Qual é a base de frequentar uma igreja e de exercer o seu ministério nessa igreja? A base é o amor dele por nós, o preço que Ele comprou e a revelação de que esse preço foi muito alto. Para nós simplesmente dizermos, eu creio em Deus, mas a minha vida quem manda sou eu. Não sejas um convencido, seja um convertido. Deixa Jesus mudar a tua vida. Deixa Jesus realmente transformar-te num filho dele. Um homem e uma mulher cuja presença de Deus está sobre, cuja presença de Deus usa. Irmão, isso é tão maravilhoso quando nós realmente dizemos, Senhor, eis-me aqui. Eu reconheço que Tu és o meu Salvador. Eu reconheço que Tu morreste em meu lugar. Eu reconheço o preço que Tu pagaste por mim. E por isso hoje eu escolho viver para Ti. Eu escolho entregar a minha vida a Ti. Senhor, eu já não quero mais viver segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Eu quero viver segundo a Tua palavra. Eu quero Te obedecer em tudo, porque eu quero que Tu não sejas só o meu Salvador. Eu quero que Tu sejas o Senhor da minha vida. Sabes, meu querido, quando eu era mais miúdo, eu aceitei Jesus com 7 anos de idade. Mais ou menos 7 anos, eu aceitei o Senhor Jesus no meu coração. E lembro-me como se fosse hoje. Naquele dia eu chorei diante de Deus, confessei os meus pecados. Não é? Imaginem, não é? Com 7 anos os pecados que eu deveria ter. Mas o Espírito Santo me constrangeu tanto que eu realmente entreguei a minha vida a Jesus. Mas com 15 anos de idade, quando eu decidi me batizar, eu aceitei Jesus como o Senhor da minha vida. Eu naquele dia eu reconheci e disse, não, eu quero mais. Ele me salvou, mas hoje eu quero que Ele seja o dono da minha vida. A partir desse dia, eu decidi viver para Ele. Eu decidi procurar primeiro a vontade dEle, ao invés da minha própria vontade. E hoje, irmãos, aquilo que o Espírito Santo está a dizer é para tu fazeres a mesma coisa. De tu receber Jesus como teu Salvador, sim, mas também como Senhor da tua vida. Amém? Então, irmãos, hoje o que eu quero falar com vocês é como é que então eu posso verdadeiramente consagrar a minha vida a Deus. 3 pontos práticos para que tu possas não só tomar uma decisão, mas agir em conformidade com essa decisão. Primeiro ponto, oferecendo os nossos membros como instrumentos de justiça. Vamos abrir a Bíblia em Romanos 6. Romanos, está antes de Coríntios, Romanos 6. E vamos ler o verso 13. Romanos, capítulo 6, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus
como ressurretos de entre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Irmãos, o nosso corpo, quando ele está aqui a falar dos membros, ele está a falar principalmente do nosso corpo. O nosso corpo, ele deve ser o quê? Oferecido a Deus como instrumento de justiça. E não ao pecado para injustiça. Deixa-me contar uma história. Uma vez ouvi isto, li isto no livro, acho que foi o livro do Watchman Nee, salvo erro. Um livro em que ele conta o seguinte. Um irmão, na fé nosso, chinês, estava num comboio, numa viagem de comboio, e ao lado dele estavam 3 indivíduos, chineses também, que decidiram jogar às cartas. Jogar, e na China, quando se joga, querem logo apostar, não é? O chinês é muito atraído ao jogo, não é? Ao jogo, à sorte, não é? Eles vivem muito pela sorte. E eles, os 3, juntaram-se e disseram, pá, vamos jogar, mas somos só 3, vamos convidar aqui o nosso passageiro, aqui ao lado, o nosso colega, para jogar connosco. Chegaram ao pé dele e disseram, olha, o senhor não se importa de jogar connosco? Nós queremos muito jogar às cartas, entreter-nos aqui durante esta viagem, e queremos que você venha jogar connosco. E olha, até lhe digo uma coisa, até pode ganhar algum bom dinheiro aí com este jogo. E ele disse, que pena, não posso. Infelizmente eu não vou poder jogar com vocês. E eles acharam estranho e disseram, não podes jogar. Porquê que não podes jogar? E ele disse assim, é porque eu não tenho mãos. E sem mãos é difícil jogar às cartas. E eles disseram, o quê? Você não tem mãos? Sim, eu não tenho mãos. E eles disseram, olharam um para o outro e disseram, então mas você, o que é isso que você tem aí? Com 5 dedos em cada uma. Isto, disse ele. Isto são mãos. E eles, mas estas mãos, elas não são minhas. Elas pertencem a Jesus Cristo. Então eu não posso jogar. Irmãos, o que é que eu quero dizer com isto? Irmãos, se nós tivéssemos consciência do preço que Ele pagou e de que aquilo que eu sou e o meu corpo incluído pertence a Ele, eu tinha muito mais cuidado da forma como eu vivo. Estão a entender o que eu estou a dizer? Porque, irmãos, essas mãozinhas que tu tens aí bonitinhas, algumas até põem assim um verniz, deixam crescer, põem um verniz de gelinho, não é? Irmãos, são muito bonitas as tuas mãos, mas se tu já aceitaste Jesus, elas são de Jesus. Estão a entender o que eu estou a dizer, irmão? Por isso é que Paulo está a dizer aqui, vamos ler outra vez, lê lá aí na tua Bíblia. Olha o que é que ele diz assim. Diz assim, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. Oferecei-vos a Deus. Então, como é que eu posso consagrar a minha vida a Deus? Como é que eu posso consagrar a minha vida ao Senhor? Oferecendo os meus membros, o meu corpo, a Deus. Como o quê? Como ressurretos de entre os mortos. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aquele chinês, ele disse, jogar às cartas é algo injusto aos olhos de Deus. Jogar a dinheiro não é bom. Deus não se agrada disso. Porque o diabo, Satanás, ele controla isso. O jogo, ok? A sorte. Então, aquele homem, ele disse, olha, eu não posso jogar porque eu não posso oferecer o meu corpo à injustiça. Eu tenho que oferecer o meu corpo à justiça. Eu tenho que oferecer o meu corpo. As minhas mãos, elas são usadas para curar os enfermos, para expulsar os demónios, para amar as pessoas. Então eu não posso usar as mesmas mãos que curam enfermos a jogar e a permitir que pessoas sofram problemas gravíssimos na sua vida financeira por causa do jogo. Então, irmãos, hoje, esta deverá ser a nossa atitude. Olha o que é que diz em Romanos 12:1. Vamos lá abrir em Romanos 12. Um bocadinho mais para a frente. Olha o que diz. Romanos 12. Romanos 12:1. Olha o que diz. Rogo-vos, pois, irmãos,
pelas misericórdias de Deus. Vê bem como é que o apóstolo Paulo está a referir à igreja em Roma. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Paulo está intenso aqui, hein? Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmão, Paulo está a dizer assim à sua igreja: oferece, consagra o teu corpo ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o teu culto racional. Quando eu sirvo ao Senhor com o meu corpo, quando eu tenho cuidado com o que eu visto, cuidado como eu ando, cuidado como eu uso o meu corpo, eu estou a cultuar a Deus. Isto é muito importante, irmão. Quando uma mulher, por exemplo, tem a opção de escolher, por exemplo, uma saia mais curtinha, ou uma saia mais curtinha, mais comprida, e ela sabe que a saia curtinha vai chamar mais a atenção, ela está a trazer culto a ela própria. Verdade? Porque quando ela vai sair à rua, os homens vão olhar e vão cultuá-la, vão dizer: uau! Não é? E a mulher, ela deseja ser vista, porque é a natureza da mulher. O homem também, mas a mulher é mais vaidosa, não é? Ou pelo menos deveria ser. A minha esposa não é vaidosa, porque ela já é bonita, então não precisa de ser vaidosa. Estou a brincar. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, o ponto que eu quero explicar é este. Quando a mulher chama a atenção para si, ela está a ser o objeto do culto. Sabe o que é culto? Culto é o quê? É alguém que está a prestar homenagem, que está a prestar atenção, que está a prestar o quê? Adoração àquilo. Então, quando a mulher escolhe não trazer culto para ela, mas para Deus, o que é que ela faz? Ela transforma o seu corpo no culto racional a Deus. Como? Usando uma saia mais comprida para não chamar tanta atenção. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Não estou a dizer que tu não podes usar saia curta. Isso é algo que o Espírito Santo deve falar contigo. Não sou eu, como pastor, que tenho que andar a medir a tua saia. Embora algumas igrejas façam isso, mas eu acho que isso é carne, isso é carnalidade. Não sou eu que tenho que dizer à irmã: a irmã está um pouco assim provocante, está muito sensual. Não sou eu, é o Espírito Santo que deve fazer isso. Agora, tu é que tens de te perguntar, ao olhar no espelho: eu estou a cultuar-me a mim mesma ou eu estou a cultuar o Senhor? Entenda, e os homens a mesma coisa, irmão. Um homenzinho, né, um jovem vai ao ginásio, fica todo assim definido, malhado, não é? E ele tem duas hipóteses: ou veste uma t-shirt apertadinha para se notar ali os peitos, os dorsais, os bíceps, os tríceps, não é? Ou ele vai vestir uma camisola um bocadinho mais larga para não se notar tanto. Estão a entender? Lá está. Há muitos, não é, que saem com a camisolinha bem apertadinha para quê? Para serem objeto de culto. E ainda andam na rua assim, não é? Parece que estou a desfilar. Os irmãos estão a entender, irmão? A palavra de Deus diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. O que é sacrifício? O que é sacrifício, irmão? Sacrifício foi hoje de manhã me levantar para vir para a igreja. Isso é que foi sacrifício. Que eu de cima está lá na caminha. Mas lá está, o que é que eu fiz ao meu corpo? Sacrifiquei o meu corpo como o quê? Culto ao Senhor. Disse: não. Vais-te levantar e vais à igreja. E o meu corpo a chorar, irmão, a dizer: não vás hoje. Eu disse: vais. E a minha mulher diz: Ismael, levanta-te, Ismael, levanta-te. E eu assim: ai, Senhor. E o meu corpo dizia: fica só hoje. E eu de repente disse: não vais à igreja porque tu és o pastor, então tu tens que ir. Estás a entender o que eu estou a dizer, irmão? Irmãos, sacrifício envolve o quê? Negar a nós mesmos. Por isso é que é tão importante tu receber Jesus como Senhor da tua vida. Porque quando Ele é Senhor da tua vida, tu só tens simplesmente que te questionar: qual é a vontade do meu Senhor? Estás a entender o que eu estou a dizer? Então, primeiro ponto: oferecendo os nossos membros como instrumentos de justiça. Vamos abrir agora em Tiago, capítulo 3. Irmãos, sabem qual é o membrozinho que nós temos e que o Espírito Santo quer que tu consagres ao Senhor mais do que qualquer membro? Tiago, capítulo 3. Abre lá a Bíblia em Tiago. Hebreus, Tiago, Pedro.
Tiago capítulo 3. Olha o que é que diz a Bíblia. Tiago capítulo 3. Já abriram já? Aleluia. Diz assim. Verso 3 em diante. Bem, já abriram? Tiago, capítulo 3, verso 3 em diante. Diz assim. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Verdade, não é? Já viram? O cavaleiro, não é? Quando está em cima do cavalo, põe um freio na boca do cavalo e as rédeas. E se repararam, o cavalo, ele é dirigido pelo cavaleiro consoante as rédeas. Se eu puxo a rédea para a esquerda, o cavalo vai para a esquerda. Se eu puxo a rédea para a direita, ele vai para a direita. Se eu puxo as rédeas ao mesmo tempo, o cavalo para. Se eu solto as rédeas e dou um coice, o coice isto é, se eu pico o cavalo, né, com a minha bota, ele avança. Certo? Então, o que é que Tiago está aqui a dizer? Está a dizer assim, se nós pomos freio na boca dos cavalos para dirigirmos o cavalo, então é preciso fazer uma coisa. Olha o que é que ele diz a seguir. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos e ondas, não é? Por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Por outra palavra, outra comparação, para além do cavalo, o barco, o navio. Os navios são grandes, não são? Mas o leme, já viram o leme? O leme é uma coisa pequenina. Muito pequenina comparativamente com o tamanho do barco. Mas é o leme que dirige a direção do barco. Se o leme vira para a direita, ele vai para a direita. Se ele vira para a esquerda, vai para a esquerda. Então, o que é que isto quer dizer? O que é que o Espírito Santo nos quer dizer? Vê bem, lê lá, o que é que diz a seguir? Diz assim. Assim também a língua, pequeno órgão, pequeno membro, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. A língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras e de aves e de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo género humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de dominar ou de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Mas também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. O que é que o apóstolo Tiago está a nos ensinar aqui? Ele está a dizer o seguinte, olha, se há membro que tu tens que consagrar a Deus, esse membro é a tua língua. É a tua língua. Porque a Bíblia diz o seguinte, que a língua, ela é como o leme no navio. Ela é como o freio na boca do cavalo. O que é que a língua faz? Ela dirige todo o teu corpo. Ela dirige a tua vida. É pelas tuas palavras que tu diriges a tua vida. É pelas tuas palavras que tu trazes maldição à tua vida ou bênção à tua vida. Provérbios 18, 21. Se quiserem podem abrir. Provérbios 18, 21 diz lá assim. A morte e a vida. A bênção e a maldição. O sucesso e o insucesso. Estão no poder da língua. E aquele que a bem utiliza comerá do seu fruto. Quer dizer que há um fruto. A língua produz fruto. E a bênção e a maldição, a morte e a vida, estão no poder da língua. Por isso Tiago diz que ela é inflamada pelo inferno. Porque muitas vezes, irmão, com a nossa língua nós fazemos o quê? Nós destruímos, nós matamos. Estão a entender o que eu estou a dizer, irmão? Então, hoje é importante que estamos a ver o quê? Oferecendo os nossos membros como instrumentos de justiça.
Amém. Vimos o chinês, deu o exemplo das mãos. Mas agora, irmão, estou-te a falar do principal membro que tu deves consagrar ao Senhor, a tua língua. Que palavras é que tu tens dito? Que maneira tu tens usado a tua língua? Eu até costumo brincar, irmãos, mas brinca sério. Sabe porquê que Deus pôs a língua no meio dos dentes? Sabes porquê, Glória? Que Deus pôs a língua no meio dos dentes. Podia ter posto a língua na testa, não é debaixo do braço. Mas Deus pôs a língua aonde? No meio dos dentes. Sabem porquê, Luciana? Exatamente. Ele pôs a língua no meio dos dentes, sabe o quê? Que às vezes a gente temos que morder a língua. Estão a entender o que eu estou a dizer? Porque, irmãos, é verdade ou não é que nós muitas vezes com a nossa língua bendizemos a Deus, mas com a mesma língua amaldiçoamos os homens? Estão a entender o que eu estou a dizer, irmão? Começa a usar a tua língua como instrumento de justiça e não de injustiça. Pastor, como é que eu faço isso? Começa a falar a palavra, começa a declarar a palavra de Deus, começa a abençoar os teus irmãos, começa a abençoar as pessoas que estão à tua volta, até os teus inimigos, abençoa a vida deles. Não amaldiçoes, não julgues. Jesus diz, não julgueis para não seres julgados. Não julgues, meu querido. Amém. Usa a tua língua para o bem. Usa, porque a Bíblia diz, não sou eu, irmão. Tiago disse, inspirado pelo Espírito Santo, que a língua, ela é inspirada pelo inferno. Ela é capaz de destruir. Ela é capaz... E a Bíblia diz mais, que o homem tem muita dificuldade em domar a língua. Então hoje, meu querido, doma a língua. Não uses mais esse membro para fazer algo injusto, mas usa a tua língua para abençoar. Usa a tua língua para abençoar, para glorificar a Deus. Porquê? Porque a minha língua foi comprada por um alto preço. E eu quero consagrar a minha boca ao Senhor. Eu quero consagrar a minha língua ao Senhor. E se eu usei já esta linguinha de forma errada, então eu peço perdão. Eu me arrependo e eu mudo de atitude. Amém, irmãos? Então hoje não uses mais a tua língua de uma forma injusta. Começa a usar a tua língua de uma forma que glorifique a Deus. Glória a Deus. Segundo lugar, a segunda atitude para vivermos uma vida consagrada ao Senhor. Oferecendo a nossa vida, e a nossa vida aqui é no seu todo, no seu propósito, na sua essência, oferecendo a nossa vida a Ele. Viver para Jesus. Vamos abrir a Bíblia em 2 aos Coríntios. 2 a Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. 2 aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ler o verso 14 e o verso 15. 2 aos Coríntios 5, 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. 2 aos Coríntios 5, 14 e 15. Eu vou ler. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo me constrange, o preço que Ele pagou por mim me constrange, porque se Ele morreu por todos, logo todos morreram. Se Ele morreu por mim, então eu morri. Por isso Ele me salvou das trevas e me transportou para a sua maravilhosa luz. Por isso é que eu hoje sou ressurreto em Cristo, porque quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que eu ressuscitei nele. Então, irmãos, o amor dele me constrange. O que é constrangimento? É nós ficarmos o quê? Incomodados, sensíveis, desejosos de quê? De agir. O constranger faz-nos quê? Agir. Então, o que Paulo está a dizer é que o amor dele nos constrange. Por isso hoje, se tu entendes o preço que Ele pagou por ti, tu tens que te constranger. Não tem como ficares indiferente a esse amor. E o que é que Ele diz no verso 15? Lê lá na tua Bíblia. Lê lá primeiro na tua Bíblia. Verso 15, lê lá. Lê lá o que é que diz aí. Entendes, irmão, qual é... Este versículo 15 é o resumo do Evangelho. É o resumo do cristianismo. Este é o resumo. Para mim, o versículo mais importante da Bíblia não é João 3,16. Para mim, o versículo mais importante da Bíblia não é João
14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, para mim é este. Eu vou ler. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia, irmão, este é o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho não é dizer, Deus me ama, aleluia. O verdadeiro Evangelho não é aceitei Jesus, levantei o braço num culto, sou crente agora, vou para o céu. Não, o verdadeiro Evangelho é este. Eu vivo para Ele porque Ele morreu por mim. Hoje eu escolho viver para Ele porque Ele morreu por mim. Ele me comprou, então eu agora vivo para Ele. Eu já não sou meu, eu sou dele. Por Ele e para Ele. Entendes, irmão? Entendes, irmão, o que é isto? Por isso hoje eu te digo, como é que eu consagro a minha vida a Deus? Primeiro, o meu corpo, em especial a minha língua. Segundo, a minha vida. Fugiu lá a apresentação, Fernando. Já está. Oferecendo a nossa vida a Ele. Ok, irmão? Então, hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Tu já tomaste esta decisão? Tu já tomaste a decisão, não é de aceitar Jesus como Salvador. Porque isso, irmão, sinceramente, se eu for lá fora na rua e perguntar até a um muçulmano, Jesus morreu na cruz por ti, tu reconheces que Ele morreu por ti? Ele vai dizer, ok, eu acredito. Eu reconheço. Agora, outra coisa bem diferente é dizer o seguinte, Ele morreu por mim, então eu que vivo hoje, escolho viver para Ele. E isto é uma decisão, irmão, que eu quero perguntar se tu já fizeste. Porque, irmãos, há pessoas que estão na igreja há anos e anos e nunca ouviram falar que aceitar Jesus como Senhor é diferente de aceitar Jesus como Salvador. Há muita gente hoje que não sabe isto. Por isso é que eu te digo, a base do ministério, a base da santidade, a base da consagração cristã é entender o preço e o amor que Ele tem por ti. E deixar que esse preço que Ele pagou te constranja ao ponto de tu dares uma resposta, que é 2 Coríntios 5,15. Vamos ler outra vez, lê lá. Olha o que é que diz. E Ele morreu por todos. E Ele morreu por todos. E qual a razão dele ter morrido por todos? Para que os que vivem não vivam mais para si. Não vivam mais para si. Eu vivo para mim. Todos vivemos para nós. Mas aquele que entende o preço que Ele pagou, escolhe não viver mais para si. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então hoje, irmão, é muito simples aquilo que eu te vou dizer agora. Tu queres continuar a viver para ti? Ou tu hoje escolhes viver para Ele? Esta é a decisão que todos nós temos que tomar. Entendes o que eu estou a dizer? E não só tomar decisão, mas viver as implicações dessa decisão. Se Jesus é o meu Senhor, então, meu querido, faça chuva, faça sol, eu estarei o domingo na igreja, porque o domingo é o dia do Senhor. Entendes? Por exemplo, a questão financeira que nós falámos há bocadinho, o meu dízimo, as minhas ofertas. Vou viver para mim ou vou viver para Ele? O que é que a Bíblia diz? O que é que o Senhor nos exorta a fazer? O dízimo não é meu, é dele. Eu devolvo o meu dízimo ao Senhor. Então, aqueles que morreram, ou melhor, Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, se eu vivo para Ele, eu vou obedecê-lo, eu vou viver para cumprir o chamado que Ele tem para a minha vida, eu vou viver consagrado ao Senhor, eu vou transformar o meu corpo em sacrifício vivo a Ele, eu vou fazer do propósito da minha vida, da essência da minha vida, algo que Ele seja o centro e o primeiro na minha vida. Então hoje, irmão, fecha os teus olhos em onde tu estás. Tu já tomaste esta decisão? Já tomaste a decisão de viver para Jesus? Não estou a falar da decisão de receber Jesus como Salvador. Eu estou a falar da decisão de receber Jesus como o Senhor da tua vida. De tu dizeres hoje,
o amor do Senhor me constrange. E por isso, eu que vivo hoje, não viverei mais para mim, mas viverei para Ele. Viverei para Ele. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Deixa Jesus viver em ti. Deixa Ele se manifestar em ti. Deixa Ele... meu querido, que as tuas mãos sejam as suas mãos, que a tua língua seja a sua língua, que os teus braços sejam os seus braços. Que tu deixes que Ele viva em ti, que Ele se manifeste em ti, que Ele possa agir através de ti, que Ele possa se manifestar através de ti, que Ele se possa dar a conhecer através de ti. E que tu possas fazer esta oração, a tua oração. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Entendes, irmão, como é que eu poderei viver uma vida consagrada a Deus? Primeiro, oferecendo os meus membros. Segundo, oferecendo a essência da minha vida. A minha vida é para Ele. Aleluia. Glória a Deus. E em terceiro e último lugar, irmão, oferecendo o que possuímos para o seu serviço. Amém? Não só o meu corpo, não só a razão de ser, de viver, mas o que eu tenho, aquilo que eu possuo, eu quero oferecer ao Senhor. Vamos ver isso, amém? Olha, em primeiro lugar, irmãos, em Mateus 25, conta duas parábolas, a parábola das virgens e a parábola do servo. E na parábola do servo, nós entendemos o seguinte, a parábola dos servos, nós entendemos que o Senhor, Ele entrega os talentos aos servos e depois de muito tempo o Senhor volta para pedir contas dos talentos que Ele entregou aos servos. Os talentos, irmãos, aqui representam a nossa vida, os dons, os bens, tudo o que Ele nos dá. Na realidade, o que a palavra de Deus nos está a dizer é que tudo o que tu tens não é teu, é dele. Tu és apenas mordomo daquilo que tu possuis. Até os teus filhos, diz a Bíblia, que até os nossos filhos, eles não são nossos, são dele. Nós somos apenas o quê? Mordomos desses meninos ou dessas meninas. Estão a entender o que eu estou a dizer? Então, neste sentido, é importante tu entenderes que a consagração ao Senhor envolve não só o teu corpo, não só a tua vida, mas envolve também aquilo que tu possuis. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Lucas 16. Lucas 16 é uma das parábolas mais difíceis de interpretar da Bíblia. Os teólogos andam às vezes assim às turras com Lucas 16. Mas Lucas 16 é muito simples de interpretar. E eu não quero neste momento interpretar Lucas 16, quero apenas falar da conclusão que Jesus trouxe depois de falar a parábola de Lucas 16, que é a parábola do mordomo infiel. Lucas 16, e vamos ler o verso, apenas o verso para não demorar muito tempo. Vamos ler o verso 9 e 10. Diz assim. Lucas 16, 9 e 10. O Senhor Jesus diz assim: E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornares fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornares fiéis na aplicação do alheiro, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas.
Irmão, o que é que Jesus está aqui a dizer? Ele está a dizer o seguinte, olha, o verso 9 para mim é muito importante. Vamos ler o verso 9 outra vez. E eu vos recomendo, é a recomendação de Jesus para nós, das riquezas de origem iníqua. Irmãos, quais são as riquezas de origem iníqua? É o quê? Que riquezas são essas? As do mundo. As riquezas do mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no iníquo. O mundo está no maligno. Então as riquezas do mundo são de origem quê? Iníqua. Então, o que é que Jesus está a dizer? E pelo contexto da parábola tu vais entender isso. O que Jesus está a dizer é para nós usarmos as riquezas do mundo, o dinheiro do mundo, os bens do mundo, aquilo que o mundo hoje te pode, entre aspas, oferecer, tu usares isso para quê? Para ganhares vidas. Para ganhares amigos. Amigos que vão-te receber no céu, quando tu partires para o céu. O que é que Jesus está a dizer? Usa as riquezas da iniquidade para fazer amigos. Amigos esses que quando essas te faltarem, quando tu morreres, já não estiveres no mundo, eles te recebam nos tabernáculos eternos. Onde é que são os tabernáculos eternos? Os céus. Então o que Jesus está a dizer, a recomendação que Ele nos está a dar é o seguinte, olha, no mundo, aquilo que tu ganhares, aquilo que tu granjeares, aquilo que tu tiveres, usa-o para fazer amigos, para ganhar vidas para Jesus. Então, hoje, irmão, aquilo que eu te quero dizer é o seguinte, consagração cristã, consagrar a minha vida a Deus implica consagrar os meus bens ao serviço do Senhor, ao serviço do quê? Da pregação, do Evangelho, ao serviço do reino dos céus. Então, hoje, se eu já consagrei a minha vida a Jesus, se Ele é o meu Senhor e o meu Salvador, então o meu corpo é dele, a minha vida é dele, mas os meus bens são dele. As minhas casas, os meus carros, o meu dinheiro, o meu salário, é dele. Não sou eu que estou a dizer, é a palavra. Então, hoje o que é que eu tenho que fazer com isso que Ele me dá? Eu tenho que usar ao serviço do Senhor, porque um dia eu vou ter que dar contas a Deus. Eu vou ter que dar contas, como aqueles servos que receberam 1, 5, outro 2, outro 1 talento, tiveram que dar contas a Deus. Nós também vamos ter que dar contas a Deus, mas isso não é uma ameaça. Isto não pode ser colocado em jeito de ameaça, do tipo, atenção, não, é um privilégio, porque quando Ele vier, nós vamos poder entregar a Ele o que nós ganhamos com aquilo que Ele nos deu. Entendes o que eu estou a dizer? Então, hoje, meu querido, como é que tu tens vivido? O que é que tu tens feito com as coisas que Deus te tem dado? Entendes o que eu estou a dizer? Quantas vidas tu já ganhaste para Jesus? Com aquilo que Deus te deu? Amém, irmãos? Alguns irmãos Deus dá um carro, não é? É bom ter carro, não é? Eu gosto muito de ter carro. E alguns irmãos aqui já têm carro, glória a Deus. E todos os outros que não têm vão ter, em nome de Jesus. Amém? Agora, eu gosto muito de ter carro, irmão. Mas o meu carro não é meu, é da minha mulher. Estou a brincar. É do Senhor. Amém? O meu carro é do meu Senhor. Então, quando o irmão me pede boleia para ir à igreja, o que é que eu vou fazer? Vou dar uma desculpa. Irmão, já tenho o carro cheio e tal. O carro não é meu. Então, se o carro não é meu, se é dele, ele quer que eu use o carro para quê? Para fazer amigos. Então, vou fazer amigos. A irmã Lourdes precisa de boleia. Oh, minha querida Lourdes, vem comigo ao culto. Eu levo, vou buscar lá a casa. A que horas é que eu passo na sua casa? Então, fazer o quê? Amigos. E quando um dia eu partir para o Senhor, a Lourdes vai lá estar à minha espera. E sabes porquê que ela lá está? Porque eu usei o meu carro para ela ouvir a palavra e se consagrar ao Senhor. É isto, irmão. É simples. Agora, o que é que tu tens feito com os teus bens? O que é que tu tens... Irmãos, às vezes o nosso salário, não é? Deus dá-nos o nosso salário. Conhecem a história do irmão que disse assim ao pastor: Pastor, eu vou abrir uma empresa. E eu quero que o pastor ore por mim, para que Deus abençoe a minha empresa. E digo mais, pastor, o dízimo, eu vou dar o dízimo da minha empresa ao Senhor todos os meses. Aleluia! Como se estivesse a fazer grande coisa, não é? Mas ele disse: pastor, eu assumo um compromisso. Se o pastor me orar por mim e Deus me abençoar a minha empresa, o dízimo certinho da minha empresa eu vou entregar ao Senhor aqui na igreja. E Deus orou, e o pastor orou, abençoou, e a empresa começou a crescer. Primeiro mês, ele dá um dízimo de 100 euros. Ganhou 1000 euros no primeiro mês com a empresa. Glória a Deus. No segundo mês, ele dá 200 euros de dízimo. No terceiro mês dá 300 euros de dízimo. Opa!
No quarto mês dá 400 euros no dízimo. Ao fim de 6 meses ele já está a dar 500 euros de dízimo. 5.000 euros de lucro. Muito bom. No primeiro ano, quando ele acaba o primeiro ano, o dízimo dele já está em 2.000 euros de dízimo. 2.000 euros de dízimo. E aí ele chega ao pastor e diz: pastor, venha cá, quer falar consigo. Pastor, tem visto o meu dízimo, hã? 2.000 euros, hã, pastor? Hã? Só o meu dízimo já dá para pagar a renda. Hã, pastor? E o pastor: obrigado, irmão, realmente o senhor tem abençoado muito. E ele disse: pastor, mas deixe-me dizer uma coisa, este ano eu vou crescer ainda mais. Epá, mas olhe lá, eu não vou continuar a dar o dízimo, senão não quer nada, é muito dinheiro, pastor. Então, a partir de agora eu vou fazer o seguinte, a partir de agora eu vou manter os 2.000 euros de dízimo, mas eu sei que Deus vai me abençoar mais. Mas 2.000 já é bom, pastor. E o pastor disse: oh irmão, claro que sim, não há problema nenhum. Eu vou orar ao Senhor para o Senhor também lhe dar um lucro só equivalente a 2.000 euros de dízimo. Não faça isso, irmão, não faça isso. Ah, o irmão não quer que eu ore ao Senhor para que a sua empresa fique então nos 2.000 euros de dízimo? Não, não, quer crescer, quer. Então, irmão, continua a ser fiel ao Senhor, porque o dízimo não é teu, é do Senhor. E irmãos, e muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós pensamos primeiro em nós. Nós pensamos primeiro em mim, em nós. O que é que ele diz há bocadinho? Não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, irmão, o que é que muitas vezes nós pensamos? Ah, este mês eu não vou poder dar o dízimo. Ah, este mês não vou poder dar a minha oferta. Ah, este mês não vou poder ir à igreja, não vou poder levar o meu irmão à igreja no meu carro. Porquê? Ah, porque o meu carro anda muito sujo. Eu acho que é o irmão que não limpa bem os pés e o meu carro fica todo sujo. Então, eu já não vou dar mais boleia ao irmão. Vou dar só uma vez por mês. Irmão, estás a pensar em quem? Em ti. Estás a entender o que eu estou a dizer? Pensa no Senhor. Amém, irmãos? Então, oferecendo o que possuímos para o seu serviço. Porque Ele próprio diz assim: se tu não fores fiel nessas riquezas, então Ele também não te vai poder conceder as verdadeiras riquezas. Entendes? Se tu não fores fiel no pouco, o Senhor nunca te vai poder dar o muito. Se tu não és fiel num dízimo de 100 euros, como é que Deus te vai poder dar um ordenado de 10.000 euros? Se tu não és fiel num dízimo de 100 euros, como é que tu vais poder ter um ordenado de 10.000? Entendes? Então hoje, irmão, decide receber Jesus como Senhor. Decide consagrar a tua vida a Deus. Como? 3 coisas: oferecendo o meu corpo, oferecendo a minha vida e oferecendo os meus bens ao Senhor.